Engenharia de verdade, engenharia civil, que os outros que se lamentem, tá? Aqui é engenharia. O resto é fazer engenharia elétrica para criar motor de portão. Brincando. Claro que é zoeira, gente. É óbvio que é zoeira, né? O pessoal da UFO, eles tinham a zoeira, já que a civil também fica zoando assim, mas o pessoal da UFO, porque lá na UFO não tem cálculo 4, né? Tem cálculo, é só ter o cálculo 3 para engenharia civil, cálculo 4 para as outras engenharias, né? Aí falava que engenharia civil nem engenharia porque para ser engenharia tinha que ter 4 cálculos. Mas tudo bem. Aí não, pô, Como é você que você é engenheiro engenheiro mecânico. eletricista aqui? É Aí você lógico que eu fala. sei. Todo engenheiro eletricista tem um sonho de um dia ser engenheiro civil. Eu sei disso. E é bom a gente estar realizando esse sonho dos engenheiros eletricistas. Isso é bom. Igual os arquitetos falam, né? Todo engenheiro civil tem um sonho de ser arquiteto. Mas é isso aí. Tô brincando. Eu sou engenheiro mecânico. Na minha faculdade anterior, o pessoal falava que era engenheiro de produção, que não era engenheiro de nada. Também tem essa. Engenheiro ambiental, de produção. Também, O também. professor meu falava assim, o cara fala assim, você já ouviu falar sobre estrutura metálica? Já. Ponte rolante? Já. Mas você sabe fazer? Não. Ele sabe tudo e não sabe nada. Engenheiro de nada. É isso aí mesmo. É por aí mesmo. Sabe o que é tudo, mas o que você sabe? O que você já fez? O que você sabe calcular? O que você sabe executar? Nada. Então, não sabe nada. É por aí mesmo. Mas brincadeiras à parte, vamos voltar aqui onde a gente parou na última. Ai, ai. Vamos lá. Muito bem. Como tudo é feito, muitas coisas são feitas manuais, a gente tem que criar um coeficiente de segurança. E o coeficiente de segurança, ele é essa relaçãozinha aqui na frente, ó. 1,65 vezes o desvio padrão da segurança, tá? Então, na verdade, quando você pede um FCK de 25 MPa, você não vai rodar, você não vai calcular a quantidade de materiais para 25 MPa. Você vai calcular para 25 mais o seu coeficiente de segurança, que é 1,65 vezes o desvio padrão da condição. Então, entenderam lá no começo da aula, quando eu falei para vocês assim, eu vou passar para vocês tudo que é teoria do melhor material do Brasil e vou, com toda a firmeza possível, falar para vocês a teoria, mas eu vou acabar cometendo um erro programado, que é falar para vocês da prática. Você sabe por que minha prática dá diferença da teoria? Eu vou falar para vocês claramente. É porque eu tiro esse coeficiente de segurança aqui. Eu já estou contando um macete. Eu tiro esse pedaço aqui. Os meus traços que eu já decorei são só com FCK. Gente, isso é eu, tá errado. Não sou parâmetro para nada, tá? Sou professor, estou aqui humildemente fazendo a função de professor. Então, dentro da academia, por favor, caiu numa prova, caiu no concurso, o Cleverton, ninguém sabe quem que ele é. O que eles sabem é que, para rodar um concreto, é o FCK mais 1,65 vezes o desvio padrão da condição. O que é o desvio padrão da condição? Ele pode valer 4, 5, meio e 7. Eu não vou ficar lendo aqui, tá? Eu vou ter que ler, porque tem uns peguinhas aqui. Vou ter que ler. Condição A. Os cimentos e os agregados são medidos em massa. A água é medida em massa ou em volume. Gente, medida em massa é laboratório, medida em massa é pesar. Na obra você tem balança? Você pesa a lata de areia? Não. Então não é condição de canteiro de obra. É condição de laboratório de concreteira. Concreteira pesa o caminhão, né? O caminhão para em cima de uma balança, ele enche até determinado limite, então é na massa. Então a concreteira pode fazer o cálculo com a condição A. E aqui é importante, é corrigido em função da umidade dos agregados, tá? Corrigido em função da umidade dos agregados. Aí vocês têm que lembrar lá de materiais de construção civil 1, quando foi feito o ensaio de umidade da areia. Teor de umidade. Eu preciso dela para fazer essa correção. Então, de tantos em quantos, eu não sei se é uma vez por dia, 3 vezes por dia, é feito um ensaio de umidade daquela areia para você ter o percentual de umidade, você fazer a correção. Seja no laboratório. No laboratório eu faço todas as vezes. A areia que vai para lá, nós vamos fazer um teste rápido nela, eu tenho speed, eu tenho a umidade dela.
Todo concreto que eu rodar, vocês vão ver que eu tenho umidade da areia. Que é rápido no laboratório. E na concreteira também, eles devem ter o speed. Chacoalhou, balançou, deu certo. Condição B, o cimento é medido em massa. O cimento, gente, medido em massa é fácil. Um saco de cimento é 50 quilos, é massa. A água de amassamento é medida em volume, mediante dispositivo dosador. Gente, dispositivo dosador é uma lata de 18 litros, é um dispositivo dosador. Ele tem 18 litros. E os agregados em volume. Opa, aqui já apareceu obra, hein? A umidade do agregado miúdo é determinada pelo menos 3 vezes o dia. Aí já me pega. Como diz o Rafael Portugal no Porto dos Fundos. Aí parou. Aí já me pega. 3 vezes ao dia, pelo menos. Em grandes construtoras isso é feito, tá? Em médias e pequenas, eu desafio vocês aí. Fala para mim. Quem faz aí em pequenas construtoras 3 vezes por dia? Conta pro pai. Não precisa nem contar, não tem, né? Então, pegou a condição B, hein? O volume do agregado miúdo é corrigido através da curva de inchamento estabelecida especificamente para o material utilizado. Pegou mais ainda. Vocês viram lá em materiais de construção civil 1 como fazer a curva de inchamento. Você vai colocando areia na caixinha, vai colocando água, vai colocando areia na caixinha e pesando, a areia vai inchar, cada vez mais vai colocar menos, o volume dela vai aumentar, o grão vai ficar maior, vai pôr menos areia na caixinha, vai ficar mais leve, você tem a curva de inchamento. Quero ver você fazer isso na hora. Então, só para grandes construtores. Aí, nós caímos na condição C, que é 7 MPa, o que nós vamos colocar aqui no coeficiente de segurança. Aí sim, é medida em volume, a água é medida em volume, sua quantidade é em função da estimativa da umidade dos agregados. Aí virou estimativa, aí virou Brasil, a condição de canteiro de obra é C. Pois não. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, essa Diga. situação 3 que o senhor está mencionando aí, é uma situação que acontece em todas as obras pequenas, porque essa condição de medição fica só a cargo do servente. Ninguém vai lá saber se o servente está pondo 18 pá, se é só 12, se está cheia essa pá, se está vazia, se está colocando mais água, mais brita. Então, é o seguinte, as obras elas têm um desvio de resistência, um desvio de conduta muito grande, porque não tem uma expensão direta. Fica lá na mão do mestre de obra, e o mestre de obra passa isso para o servente, o pedreiro está lá fazendo a parede e o servente está lá fazendo a massa. Quem garante que essa massa está em qualidade certa para chegar lá na obra? Não. Ninguém garante. Então, as obras praticamente estão desassistidas. E mais, professor, o outro servente fala com o outro servente assim, ó, põe mais água aí para ver e tá bom, joga mais uma lata de água. Gente, eu já vi, assim, eu não infartei, é porque minha saúde, assim, cardíaca é excepcional. Eu já cheguei a ver, ninguém tá me contando, não, botar água na betoneira de mangueira. Dosador tem. Eu cheguei uma vez na obra lá no Cirela, a obra, inclusive, da segunda na hierarquia da Uniub, da Universidade de Uberaba, de ensino à distância, eu fiz a casa dela. Eu cheguei lá, o cara tava num carrinho enchendo a estaca, o carrinho balançava, o concreto caía assim, porque o concreto dava para beber na colher, era uma sopa. O coração ele dispara, ele até hoje, aí você tem que falar, né? Eu vou parar, porque senão eu vou bater, eu vou apanhar. Eu vou levar um processo trabalhista se eu bater, ou então eu vou ficar desmoralizado se eu apanhar, porque a vontade é voar no pescoço de um cara desse, mas voar. E se não der conta no tapa na mão, fazer igual o Mike Tyson, arrancar a orelha no dente. A vontade é essa, mas a gente tem que respirar e não fazer isso. E aí, você fala, nossa, se Deus quiser, tá no começo, eu corrijo isso agora. E na hora que você vê, 2/3 das estacas estão cheias já. E aí, por que eu não infartei nesse dia? Porque aí você respira e fala, pelo menos é estaca. Se for romper, não é estaca, é o solo. Porque o solo tem menos resistência, então o solo vai romper primeiro. Aí você consegue almoçar em paz.
porque senão nem almoçar você consegue. Mas fica registrado na cabeça. Eu nunca vou esquecer isso, nunca vou esquecer a obra, nunca vou esquecer estaca, nunca vou esquecer a cara do cidadão que estava carregando aquele carrinho, não sei nem o nome dele, mas carregando aquele carrinho pingando, do responsável, do empreiteiro. Eu dei uma coça nele, verbal, nesse dia. Eu acho que não mudou, foi nada, mas pelo menos eu falei. É assim, gente. É assim. Se você não quiser morar dentro da obra, é o que o nosso colega acabou de falar aí, o Odivaldo acabou de falar. A gente vai ficar desassistido. Ou você mora dentro da obra, para empresas pequenas, tá? Estou falando para empresas pequenas. Para empresas grandes, tem um engenheiro para correr o canteiro e observar. Para concreteira, é o nome deles, é a responsabilidade deles. Eu estou falando para obra pequena. Bom, vamos lá, porque senão eu não acabo aqui a nossa dosagem. Então, condição A, laboratório concreteira. Condição B, grandes construtoras. Condição C, nós. Vocês não, estou falando eu, simples mortais, tá? Simples mortal. Aqui é da norma da 6118, ela fala qual que é a quantidade máxima de água em função da classe de agressividade ambiental. Aqui é CP, concreto protendido, CA, concreto armado, então a gente tem que olhar o CA. Então, concreto armado, se a classe for 1, tem que ser 0,65 ou menos, 0,60 ou menos. Isso daqui, gente, 0,65 é 65% da massa de cimento. Se você tem 300 quilos de cimento por metro cúbico, que é o traço que eu gosto, 300 quilos por metro cúbico, 6 sacos. Já falei o traço que eu gosto, que é um saco para 17 pá de areia, 17 pá de brita, e para 1 metro cúbico são 6 sacos. Nesse traço que eu estou falando, essas quantidades, 6 sacos vai dar, 6 betonadas dá 1 metro cúbico. Então, quer dizer que para 300 quilos, 65% é água. Como a densidade da água é igual a 1, eu estou falando de 195 litros de água para fazer 1 metro cúbico. Como são 6 betonadas, 32 litros e meio por betonada. Como cada lata tem 18 litros, quase 2 latas. Esse quase 2 latas é lógico que ela vira 2 latas, né? Quase 2 latas, falta um pouquinho na segunda, aí vai dar 2 latas. Mas é isso aí que eu estou falando, é muito mais fácil, tá? Mas, de novo, isso é o empírico, não é o teórico. E a quantidade de cimento, por exemplo, 0,60, 0,55, é o percentual de água em relação ao cimento. Vocês entenderam como é que eu fiz essa conta aqui, né? Pega a quantidade de cimento, multiplica pelo fator água-cimento, você tem a quantidade de água. E o consumo mínimo de cimento, então, para classe 1, 260, classe 2, 280, classe 3, 320, classe 4, 360. O que são as classes? Classe de agressividade, segundo a NBR 6118, na sua última versão 2024, não mudou a 2014, que mudou para 2003. Então, vamos falar das duas últimas, que é a que importam. Tem a ver com o ambiente em qual esse concreto está inserido. Por exemplo, você vai fazer uma obra numa fazenda. Gente, numa fazenda você tem pouquíssimo, você não tem chuva ácida, você tem o cantar dos passarinhos, os bichinhos, os negocinhos. Então, lá, o ataque químico é extremamente pequeno. Então, é irrisório. Classe de agressividade 1. 2, urbano. Classe de agressividade 2, urbana. A 1 na norma está escrito rural. A 2 está escrito urbana. A 3 está escrito industrial. E a 4, respingo de maré. Tá certo? Já deu para entender, né? Então, é claro que tem umas consideraçõezinhas. Por exemplo, a norma fala assim, as famosas notas de rodapé, né? Está lá no rodapézinho. Para ambientes, para elementos estruturais feitos em ambientes internos rebocados, pode-se considerar uma classe de agressividade abaixo. Então, na cidade, você pode considerar a classe 1, caso você esteja falando de laje, de viga interna, etc. Se estiver falando de fundação, que está enterrada, protegida. Aí ela fala também, também, para cidades onde os elementos estruturais estejam, em que a umidade média, a
a umidade média ao longo do ano seja menor do que 60%. Gente, Uberaba, a umidade média é muito menor que 60%. Tem época no ano aqui que a umidade dá quantos por cento? Dá menos de 20%, né? Você tem que usar esqueci o nome, condensadorzinho, aqueles negócios de ar, para você não... seu nariz não começar a sangrar de tão seco que é. Então, por exemplo, eu brinco com os alunos aqui que Uberaba é a fazenda iluminada, né? Com meus amigos. Onde você está? Eu já voltou de Araminas? Já estou na fazenda iluminada. Fazenda iluminada os alunos não esquecem isso nunca mais na aula de concreto armado. A fazenda iluminada, apesar de ser urbana, é calculada por classe 1, embora ela esteja na classe 2. É aquelas notinhas de rodapé, aqueles peguinha de prova. Peguinha de prova. Fala, Ziron. Professor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você. Joia também, graças a Deus. Professor, então, isso aí que você acabou de mostrar, a quantidade de quilo de cimento por metro cúbico, Mínimo. então o que vai atingir o mesmo FCK, porém tem que colocar a quantidade, variar aí a quantidade de quilo pela agressividade que o concreto vai sofrer, é isso? Exatamente, só que não é que vai dar a mesma resistência. Se você colocar menos cimento, vai ter menos resistência. Mas você pode... O que ele tá falando é o seguinte, se você precisa de um concreto de 20 megapascais, um concreto mais fraco, 20 MPa, você conseguiria fazer ele com a classe de agressividade 2 com 250 kg de cimento. Só que na classe de agressividade 2, ele não permite fazer com menos de 280. A norma fala assim, problema seu, que você faz com 250. Já que a classe é 2, eu quero que você faça com 280. Entendeu? Tá, entendi. É que eu passei por uma situação recente, eu trabalho em uma construtora e a carta traço do projeto do projetista, ele solicitava isso aí mesmo, 320 quilos de cimento por metro cúbico. Já a concreteira, que é uma concreteira grande, a carta dela era 305 quilos por metro cúbico. É mais ou menos o meu traço. A concreteira grande, ela tá respaldada pelo controle dela interno, né? Por isso que ela consegue fazer essas diminuições. A concreteira não observa várias coisas aqui, tá? Várias coisas ela abre mão. Por quê? Porque o controle é muito bem feito, né? Então, se você tem... Gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o empírico. Você tem uma concreteira que você tem 10 anos você rodando concreto e fazendo teste. Você roda, todo caminhão você tira 3 corpinhos de prova, e está estourando o corpinho de prova, e está batendo a resistência, Você vai mexendo aqui no cimento, opa, tá dando muito alto. O cara tá me pagando 25, eu estou entregando 32. O cara vai mexendo, até ele achar a receita dele, aí ele começa a ignorar determinadas coisas da norma, porque ele tem a receita dele. A gente precisa entender a realidade das coisas em detrimento, claro, em paralelo, e jamais esquecer a ciência, a academia, o recomendado dentro da academia. Certo, Ziron? Indo lá para a discussão, professor, se os dois me chamar tecnicamente a atender os 30 MPa, isso deixa de ser relevante. Deixa de ser relevante. Tá bom. Beleza, obrigado. Deixa de ser relevante. Em termos de resistência, aonde pode estar a relevância disso, você sabe aonde que é? Em termos de proteção contra corrosão de estrutura. A quantidade de cimento também implica na proteção à corrosão da estrutura. Entendi, perfeito. Você pode ter 2 cimentos, 2 concretos com a mesma resistência mecânica, um mais poroso, outro menos poroso. Entendeu? Um mais reativo, ou seja, tem mais facilidade em fazer troca de elétrons, reatividade química, um mais reativo, outro menos reativo. Muito bem, muito bem. Aqui nós temos a curva apesar de serem retas, né? Mas isso é chamado de curva. É a curva de Abrams, que é o engenheiro que, mediante uma nuvem de pontos, e faz e repete 1000 vezes, faz o gráfico, determina a nossa curva de pontos, tá? Muito bem. Eu não vou... Aqui tem essas tabelas, essas são as tabelas da BCP.
tá? Tabela de abatimento, para você saber o consumo de água. Aí você entra nessas equações. Por que eu estou passando isso rapidão? Porque a equação principal é essa, tá? Quer dizer, isso aqui é a equação do volume de areia. Na próxima aula, me lembrem de ensinar vocês a fazer o cálculo de consumo de material, tá? Não cabe nessa aula. Essa aula eu quero terminar ela 3h30, 3h40. Não cabe aqui, porque nós passamos direto, né? Nós passamos sem intervalo, mas na próxima aula eu comento. Então, diga. Esse consumo de água aí, geralmente, nos sacos de cimento, saco de argamassa, ele já vem a quantidade exata que você tem, que é pedido pela norma, né? Repete, por favor, que eu acabei lendo um negócio e perdi o raciocínio. Repete, por favor, por favor. No saco de cimento e no saco de argamassa, eles já pedem a quantidade exata de água que é necessária daquele traço, né? O saco de cimento, não. O saco de argamassa, sim. Argamassa, sim. Não, porque eu trabalhei com saco de cimento, mas foi fora do país. E lá tinha a quantidade de água exata que põe. Simplesmente não dá. Eu não concordo com isso. E sou de Mineira, bom, né? Eu vou te explicar o porquê. Minha câmera está oscilando, por isso que eu desliguei. De novo, desliga e liga. Eu vou te explicar o porquê. E se a umidade da areia estiver muito alta? Umidade na areia. Eu vou voltar, gente. É porque porque é do computador. Mas... E eu tenho uma câmera particular minha aqui, não sei porquê, então, do computador. Como eu trabalhei lá em Portugal, e lá eles já têm esse tipo de medida, sabe? Exato. Sim, mas é porque esse tipo de medida é aproximada. Você vai me desculpar, mas... Não é exato. Não, claro que não, mas se ele estiver concretando num dia que tiver mais úmido, a areia dele tem mais umidade. Se você estiver fazendo um radia que vai 10 metros cúbicos, você vai colocar muito mais água do que devia se você for na receita do cimento. Não é assim. Nossa mesmo, não pode ser assim. Isso tudo é um empírico que eu acabei de falar. Eu também tenho meu traço, né? E hora nenhuma eu falei que a quantidade ia variar por causa do dia chuvoso ou não, porque eu sei onde eu estou lenhando, e a questão é empírica, mas eu não concordo que uma indústria possa padronizar e travar isso. Isso é uma opinião minha, tá? Mas beleza, obrigado por nos contar. Eu conversei com a engenheira aqui no Brasil, e ela falou assim que tem que seguir essa norma. Eu falei assim, e se eu pegar uma areia seca, não tem nada de umidade, vou mínimo. E aí, como é que vai fazer isso? Será que meio balde de água vai conseguir fazer o traço? E se eu quiser colocar um aditivo redutor de água, se eu quiser colocar um aditivo plasticante, um redutor de pega, um silicativo, não. Realmente é complicado isso. Mas eu acredito em você. Kelly, deixa eu te falar um negócio. Você vai ter a chamada da segunda aula, tá tudo bem. A da primeira aula ficou registrado. Se você não entrou, não tem a presença. Aqui as chamadas são feitas por registro de presença em aula. O próprio Google Meet faz para mim, certo? Vamos continuar. Gente, o que eu vou fazer aqui em paralelo? Eu vou abrir um Word aqui. Por quê? Alguém me perguntou assim, e depois eu dou nome à pessoa. Alguém me perguntou, esse material está sendo compartilhado conosco, professor? Não está. Acho que não. Não sei, não fui eu que montei essa matéria, gente. Eu sou só o cara da aula. Não fui eu que montei exercício, não fui eu que montei matéria. Eu sou só o cara que trabalha sábado à tarde. Entendeu? Tem uns que não trabalham sábado à tarde, tem outros que trabalham. Eu sou só o cara que trabalha sábado à tarde. Pronto, vocês já entenderam. Então, eu quero um concreto. Vou criar uma situação. Eu quero um concreto para 20, que ele vai ser feito na obra. Eu vou usar, para encher laje. Nossa senhora, feito na obra, subindo na lata, hein? Esse é antigo, meu Deus do céu. É para encher estaca.
Então, eu quero um slump. Eu quero um slump para encher estaca, tá? Eu quero um slump de 100 a 160. Tem que ser bem fluidinho. Eu vou trabalhar com a brita 1. E eu vou trabalhar com areia média. Então, quer dizer que o módulo de finura dessa areia média vai girar em torno de 2,6, que é a média da areia média. Essas são as informações que eu preciso para dimensionar. Então, vejam que eu já fui falando. E aqui eu inventei porque é o normal, gente. É o normal, trabalhar com brita 1, trabalhar com areia média. O que vocês precisavam saber que está fora aqui, ó, é só depois puxar uma tabelinha. Isso aqui eu sei de cor, porque, né, tantos anos. O módulo de finura das areias. Qual que é o módulo de finura da areia fina? Ela vai de 1,8 a 2 ponto qualquer coisa. Da areia média e da areia grossa, tá? Porque a gente vai entrar pelo módulo de finura, tá bom? Então, isso daqui depois vocês procuram. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso dimensionamento. A primeira coisa será determinar o FCJ, que é o FCK mais o coeficiente de segurança, que ele vai ser o FCK que eu preciso, que é 20 megapascais, mais 1,65 vezes o desvio padrão da condição de obra. Eu falei para vocês, a condição de obra nossa aqui é 7 MPa, porque é feito na obra, né? Sem controle nenhum, eu não vou estar lá o dia inteiro olhando, nem vocês vão estar. Então, é aquele negócio, haja coração. 20 mais 1,65 vezes 7. 31,55, eu vou arredondar isso para 32 megapascais. Ah, professor, por que você está arredondando? Porque no ábaco você vai custar enxergar 32, imagina 31,55. Muito bem, esse foi nosso primeiro cálculo. Uma vez determinado esse primeiro cálculo, deixa eu lembrar agora. Vou lembrar pelas tabelas aqui qual que é o segundo passo. Aqui a gente vai determinar o agregado graúdo, aqui o consumo de cimento, aqui o abatimento, o consumo de água, e aqui a gente tem a resistência, então eu vou achar a relação água-cimento. Muito bem. O segundo passo, então, é entrar na curva de Abrams. Eu vou usar essa daqui mesmo, mas é só vocês digitarem na internet aí, ó, curva de Abrams. Não tem H, não, eu gosto de inventar, meu nome é Cleverton, né? Eu gosto de inventar nome. Então, você tem aqui os ábacos de Abrams, tá? Ó, para rebater, tá certo? Tem esse, ó, esse daqui é o da BCP, tá? Esse aqui é da BCP. Ó, tem um professor barbudo também, dando a mesma aula que eu. Muito bem. Tá fácil de achar, é só digitar a curva de Abrams sem H. Eu vou lá, então, eu vou achar a minha relação água-cimento. Então, A barra C, que vem de Abrams, é 32 MPa. Eu preciso saber qual que é o cimento que eu vou usar. Eu vou usar um cimento CP2 E32. Quero um CP2 E32 porque é o mais comum aqui para mim. Então, eu quero esse, pronto. Então, eu vou vir aqui, ó, resistência normal do cimento, que é aquele teste que eu ensinei para vocês lá atrás, que é traço de 1 para 3, de areia normalizada, areia muito fina, areia média, areia grossa. Média grossa. Tem a resistência normal, 27, 29, 32. Então, a linha que eu preciso pegar é a terceira de baixo para cima. A minha linha é essa daqui que me interessa, ó. Essa linha. Eu vou pegar a resistência à compressão requerida aqui, e eu preciso que seja 32. Aqui está o 30, 31, 32. Então, a linha, eu não vou conseguir comentar. Mas, então, a linha é essa daqui, tá? A de cima. E aí, eu vou pegar, rebater na curva e achar água-cimento. Então, 32, ó. 32. Pum, rebate aqui. Vai sair aqui. Entre o 0,49 e 0,50, vamos arredondar para 0,50. 0,50, o concreto fica bem seco, bem seco. Então, aqui, já de cara, recomenda-se a
adição de aditivo plastificante. Por quê? Porque ele permite você aumentar a quantidade de água. Aliás, ele permite você trabalhar com essa quantidade de água e ficar parecendo que o concreto tem mais quantidade de água. Então, já bateu aqui, na teoria da BCP não tem, mas isso daqui é um complemento meu e eu banco que eu estou falando. Bateu 0,50, já recomenda-se a adição de aditivo plastificante. Tudo bem. Vamos para o próximo cálculo. Agora, nós vamos achar a quantidade de água. A quantidade de água é função de quem? Do abatimento. Eu pedi um abatimento maior do que o 80 a 100. Tem outra tabela que tem de 100 a 120, tá? Mas os valores vão variar muito poucos aqui. Eu acho que eles até mantêm. Então, eu estou no topo do abatimento. Se eu estou no topo do abatimento, eu preciso verificar qual que é a brita que eu estou trabalhando. Brita 1. Brita 1 é a 19 milímetros de DMC. Então, eu quero o abatimento aqui e vou lá na brita 1. 205 litros de água. Então, eu já venho aqui. Consumo de água igual 205 litros. Ai, meu Deus. 205 litros. Não é K, não, é litros. Muito bem. Deixa eu só responder um negócio aqui, gente, rapidão. Deixa eu adiar esse compromisso, eu não vou conseguir ir 3 horas, mas eu quero... Eu tô num dilema. Não sei o que é essa. Pronto, desculpa, moçada. 205 litros de água. Veja, relação água-cimento igual a meio. Eu tenho a quantidade de água, então eu escrevo assim, nessa equaçãozinha. Se a quantidade de água dividido pela quantidade de cimento é igual a meio, portanto, a quantidade de cimento é igual à quantidade de água dividido pela relação água/cimento, que é igual a 205 dividido por meio. Consegui entrar agora. 205 dividido por meio, ok, tudo bem. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? 410 quilos. Só aula vai até que hora, professor? Essa aula vai mais uns 10 minutos. Eu entrando agora ainda conta a presença, que tá ruim a internet. Conta sim. Obrigado, professor. Desculpa aí. Sem problema. Olha que exagero. 410 quilos para fazer um concreto de 20 MPa. Mas o problema é que, olha o desvio padrão aqui. Olha o desvio padrão. Só para vocês terem ideia, rapidão. Eu vou terminar esse exercício corretamente. Mas se fosse de maneira empírica, se a gente tirar isso daqui, daria 20. Vamos lá em Abrams de novo. Pega o 20, rebate lá aqui e dá 0,64. 0,64. Se a gente viesse aqui na quantidade de água, ainda daria 205. 205 dividido por 0,64, cheguei perto dos 6 sacos de cimento por metro cúbico. Tá vendo o que eu tô falando? Então, assim, faz com que a gente consuma muito mais. Por isso que muita gente abre mão desse método e vai procurar um método empírico. Mas, infelizmente, ou felizmente, nós temos a academia aqui e a gente tem que seguir o que ela fala. Então, tá aí, 410 quilos de cimento por metro cúbico de concreto.
Muito bem. Agora o próximo passo, já que eu tenho a quantidade de cimento, Professor, eu tenho a quantidade de água, se fosse aí uma Brita 2 aí, ia ter um aumento ia ter uma diminuição. Brita 2, ó, diminuição? seria 20 a 25. Você ia usar 200 litros d'água. Pedrisco, Brita 1, Brita 2. Correto, aí seria 400 quilos. Aí seria 400 quilos de cimento. Perfeito. Pronto? Fechou? Então, é nóis. Vamos lá. O que é o próximo passo agora? Deixa eu tentar lembrar de cabeça sem ir lá na tabela. O próximo passo, então, vai ser a quantidade de brita. Vamos achar a quantidade de brita, tá? Então, vou escrever aqui quantidade de cimento igual a 410 kg por M3. A quantidade de brita. A quantidade de brita tem uma tabelinha também para a quantidade de brita. Ó, quantidade, determinação da porcentagem de agregado graúdo, CB. Tem a ver com o módulo de finura da areia. Esse módulo de finura aqui é da areia, tá? Tem a ver com o módulo de finura da areia e a dimensão máxima em milímetros do agregado graúdo. Então, aqui a gente correlaciona um módulo de finura da areia, ó, com o agregado graúdo. A nossa areia é 2,6, o nosso agregado graúdo é 19. Então, eu tenho uma relação 0,69 percentual, né? Isso aqui percentual não, gente. 0,69 seria 69%, tá? Isso aqui já é percentual dividido por 100. Então, nós temos aqui eu vou chamar de consumo, não, vou chamar de quantidade de brita igual, ou a taxa de brita, melhor chamar de taxa. A taxa de brita igual a 0,69. 0,69 o quê? 0,69 metros cúbicos por metros cúbicos. Então, aqui tem metro cúbico. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar esse cara em massa. Eu tenho que pegar isso e descobrir quanto que isso dá em massa. E aí é só a gente lembrar assim, né? Que a densidade aparente, ou a massa aparente, é igual massa dividido por volume. E esse cara da brita solta, ai, meu filho, esse cara da brita solta, você pode falar que ele é 1.400 quilos por M3. Uma brita solta, se você pegar lá 1 metro cúbico de brita solta e botar ele na balança, brita de basalto, ele vai dar mais ou menos 1.400 quilos, tá? Então, se é massa sobre volume, a massa que eu quero saber, o volume eu tenho 0,69. Então, isso implica em dizer que a quantidade de areia, a massa da brita, é igual a 0,69 vezes 1.400. 0,69 vezes 1.400. Eu tenho 966 quilos de brita por metro cúbico de concreto. Então, eu tenho 410 quilos de cimento, eu tenho 966 quilos de brita e eu tenho 205 quilos de água. Fechou. Muito bem. O próximo agora é o consumo da areia. E aí o consumo da areia tem uma formulazinha. Deixa eu ver se eu lembro dela de cor, senão a gente usa a cola ali, né? Ele chama de CM, consumo de agregado miúdo, é igual a 1 metro cúbico menos as seguintes frações, né? A quantidade de cimento, eu acho que é isso, a quantidade de cimento dividido pelo o gama do cimento, mais a quantidade de brita dividido pelo gama da brita, mais a quantidade de água dividido pelo gama da água. E antes de eu sair fazendo conta errada, deixa eu confirmar aqui. Muito bem. Certinho, certinho. Ó, esse gama é aparente, que é o equivalente à densidade.
que é aquele peso específico que considera os vazios. Por quê? Porque aqui eu estou olhando ele lá no depósito. Do depósito está cheio de vazios. Agora, esses gamas aqui já são fechados. O que é fechado? Eu estou considerando já dentro do concreto. O concreto não tem vazio, gente. Eles se misturam. A água e a areia permeia a brita, então já não tem mais vazio aqui, não. Então, esse cara aqui, esse gama C, só entre parênteses aqui, esse gama, esse peso específico, é o peso específico real, tá? Sem vazios. E aí, então, o do cimento é 3.100, o da brita é 2.400, ou 2.450, na verdade. 2.400 é da areia. Então, eu vou pegar aqui, ó, 410 quilos, 410, dividido por 3.100. Isso daqui tá a própria, no saco de cimento deve vir isso aqui. Aí essa informação tem. Mas é 3.100, 3.120. Já vi 3.100, 3.120. Só vi esses dois até hoje. O consumo de brita. O consumo, a massa da brita, nós acabamos de falar que são, desculpe, 966 quilos. O gama da brita eu acabei de falar que é 2.450. O consumo da água em quilos é a mesma coisa que litro, né? Densidade da água é igual a 1, 205 quilos. E a densidade da água é 1.000 quilos por metro cúbico. Então, nosso consumo de areia vai ser assim, ó. 400 vamos fazer aqui, é mais fácil fazer certinho. 1 menos, abre parênteses, 410 dividido por 3.100, mais 966 dividido por 2.450, mais 205 dividido por 1.000, fechou, igual, eu acho que já deu igual, né? Vamos ver, igual. 0.268 virou 0,27. 0,27 o quê? Metros cúbicos de areia. Muito bem, meus queridos, muito bem. Já chama o volume de areia. Agora eu vou transformar isso. Esse volume de areia é um volume de areia ainda que está dentro da argamassa. Então, o consumo de areia em massa é igual o volume de areia que eu acabei de achar, ó, volume, metros cúbicos, vezes o gama M, que é, ele não escreve aqui, mas é a massa específica da areia, a massa específica real da areia, tá? Que aí sim ela é 2.400. Então, a quantidade, eu chamei CA, CC, CAR, vou chamar de CAR, que é areia, é igual a 0,27 metros cúbicos. É aquela mesma formulazinha, né? Só passou multiplicando. Vezes 2.400, que é quilos por metro cúbico de areia. Isso daqui é a massa real, tá? Quilos por M3. 0,27 vezes 2.400, 0,27 vezes 2.400. Nós temos 648 quilos de areia. Gente, está pronto o traço por metro cúbico. Se eu não quiser fazer correção de água. Agora, como eu posso fazer uma correção aproximada, nessa época do ano, que chove mais e tal, a gente falar que a areia tem aproximadamente de 3 a 5% de umidade, é bem razoável. Então, eu estou olhando o tempo, estou vendo que ele está chuvoso, então vou falar que essa areia não está seca, que a umidade da areia é 5%. E aí, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou corrigir a areia. Por quê? Se é 5% da areia água, significa que desses 648 quilos que estão aqui, na verdade, se eu levar 648 quilos, eu vou estar levando 95% de 648 quilos é areia, 5% é água. Então, eu vou descobrir o que é água. Água na areia. Água na areia é igual a 0,05, que é 5% que eu falei, vezes 648 quilos. Que vai dar vezes 0,05. 32,4 quilos ou litro de água. Então, quer dizer que nesse caso, nós temos 32,4 litros de água. O que eu vou fazer? Eu vou tirar isso na água, porque
eu estou levando água para a massa. Se a areia também está levando água, é carne demais para churrasco. Então, um pode trazer mais cerveja e menos carne. Então, eu vou tirar essa quantidade, né? Então, a quantidade de água corrigida vai ser a quantidade de água, 205 litros, menos o que vai na areia. Então, 172,6 litros de água. A quantidade de areia corrigida é igual à quantidade de areia que eu tenho, 648 quilos, mais 32,4 quilos. Isso aqui é quilos, tá? Quilos. É que a densidade da água é igual a 1. 648 mais 32,4. 680,4. 680,4. 4 quilos. Muito bem. Nosso traço está pronto. E se ele fosse em massa, que não é o caso, mas eu vou escrever assim mesmo, traço em massa é igual. Vamos pegar tudo aqui e dividir pelo peso do cimento. Então, tudo nós vamos dividir por 410. Vou colocando aqui e tudo vai ser dividido por 410. É igual 410 quilos dividido por 410 quilos para a brita, 966 quilos. 966 quilos dividido por 410 quilos, porque tudo é em função do cimento. A areia, 680,4. 680,4 quilos dividido por 410 quilos. E a relação água-cimento? E a relação água-cimento igual a 172,6 litros, ou quilos, dividido por 410. Então, o nosso traço vai ficar assim. 1 para 966 dividido por... Opa, eu pus a brita na frente. Está errado, viu, gente? Espera aí. A ordem é sempre o agregado miúdo primeiro, para depois o agregado graúdo. O traço é sempre cimento, areia e brita. Então, fiz errado aqui. Então, beleza. Então, 680,4 dividido por 410. 166. 966 dividido por 410. 2,35. Desculpa. E a relação água-cimento é igual a 172,6 dividido por 410, 0,42. Se já era indicado o uso de aditivo plastificante, imagina agora. Muito bem. Então, agora, eu vou... Isso daqui é o traço em massa, tá? Isso aqui é o traço em massa. Negrito, sublinhado. Agora, vamos achar o traço em volume. Traço em volume é assim. É só transformar as coisinhas que estão aqui em volume. O cimento, a gente não costuma transformar em volume, não. A gente deixa em quilo, porque não interessa. Então, é 410 quilos para... basta eu fazer a conta invertida. 680,4 quilos de areia. 680,4 quilos de areia. Eu vou usar de novo o peso aparente. Tá? Vou usar o peso aparente. O peso aparente da areia é 1.450 quilos. 1.450 quilos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a quantidade que eu tenho, que são 680,4 quilos de areia, pelo peso aparente. Porque lá, aquela hora, eu usei o peso específico, porque ele está dentro do concreto. Aqui eu estou comprando, ela está solta. Eu estou fazendo o traço. Então, é o peso aparente. Tem vazios aqui. Dividido por 1.450. Então, eu tenho 0,47 metros cúbicos para
A brita não precisa nem fazer de novo, já tem, né? 0,69 metros cúbicos para 0,42 de água. Pronto, isso aqui é o traço em volume para 1 metro cúbico. Traço em volume para 1 M3. Só que eu quero por betonada. Eu quero por betonada. Então, agora eu traço por saco de cimento. Né? Vamos deixar claro que saco que é esse. Traço por saco de cimento. Eu vou pegar tudo isso e dividir por 50. Aliás, vou pegar aqui, vou descobrir quanto saco de cimento vai dar. Então, 410 dividido por 50 dão 8,2 sacos. Então, eu vou pegar tudo e dividir por 8,2. Tá? Então, vai ficar assim, 1 saco para. Agora, eu vou dividir o 0,47 por 8,2. 0,057 metros cúbicos. Depois eu transformo isso em unidade, que vocês vão entender. Para 0,69 dividido por 8,2. 0,084. 0,084 metros cúbicos. Para, vou dividir 0,42 por 8,2. Por 8,2. Dividido por 8,2. 0,05. 0,5 metros cúbicos, né? Na verdade, isso aqui é relação ao aquecimento, não vou colocar ela aqui não, senão vou confundir vocês. Beleza. Esse traço aqui é por metro cúbico, não faz o menor sentido. Se a gente lembrar que 1 metro cúbico tem 1.000 decímetros cúbicos, então, basta eu multiplicar isso daqui por 1.000, que eu sei, e 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, basta eu multiplicar isso daqui por 1.000, que eu tenho as quantidades. Então, é um saco de cimento para 1, 2, 3, 57 litros de areia, para 1, 2, 3, 84 litros de brita, e a relação água-cimento não é 0,42? 0,42 vezes 50 quilos, 21 litros de água. Eu coloco separado porque não vai no traço, né? 21 litros de água. Tá aí. Isso é litros. Agora, eu quero saber em lata. Então, vai ficar um saco de cimento. Cada lata tem 18 litros. Vou pegar 57 litros e dividir por 18. 3,16 latas, aproximadamente 3 latas. Vou pegar 84 litros e dividir por 18. 4,5 latas, aproximadamente. 4,5 latas. E vou pegar 21 e dividir por 18. 1,16 lata, aproximadamente uma lata. Tá aí. Ah, quero fazer em pá. Tá bom, pode também. Em pá. Isso aqui é em lata de 18. Fazer em pá. Um saco de cimento. Cada pá tem aproximadamente 4 litros. Então, vou pegar 57 dividido por 4. 14 pás de areia. 14 pás de areia. Para 84 dividido por 4. 21 pá de 21 pá de brita. Continua sendo 21 litros de água. A água sendo. Não meça a água pela pá. Eu receio que aparentemente vai dar errado. Tá certo? É isso aí, moçada. Tá calculado o traço, passo a passo, na hora, ao vivo, sem cola. Só com as formulazinhas. Alguém tem dúvida? Ângela? Professor, tem como deixar esses cálculos, essas coisas aí para nós, não? Eu vou deixar. Um muito interessante, tem que ter com a gente. Vou deixar aqui, que tem um exemplo. Pois é. Esse daqui eu vou enviar para vocês, tá? Não, tá beleza, então. Esse meu aqui ficou muito feio. Eu posso até olhar, eu acho que eu tenho do presencial, exercícios resolvidos, bonitinho. Eu tenho um pouquinho de vaidade de mandar um negócio esculachado desse jeito, tá? Mas o que eu vou pedir? Obrigado, Eduardo. Obrigado.
eu vou pedir para que vocês... não todos, gente, senão vocês vão acabar com a minha vida. Se todo mundo me chamar lá se todo mundo me chamar lá no Tira Dúvidas para pedir material. Mas vocês podiam montar um grupo de vocês, vou pedir para vocês montarem um grupo de vocês aí, e um desses grupos, se for um grupo só, um me chama, eu mando o material, vocês espalhem entre vocês. O Romildo já baixou esse PDF, olha lá, ó. O Romildo já baixou o PDF. Aí me chamem lá que eu mando também um exercício pronto, feito por mim. Vocês têm grupo? Fala, Ângela. Onde que o Romildo achou aí para me baixar também? Romildo, põe o endereço aí, faz um favor. O cara é brabo, né? Já estava com ele no gatilho. Ele estava só esperando, ele tava só esperando pedir. Ele estava falando, eu só se pedir, eu não entrego. Obrigado. Valeu, Romildo. Obrigado. Qual que é a aula, viu, professor? Gostaria muito de ter o prazer de estudar aí no presencial, mas infelizmente não tem jeito. Não tem jeito. 3 matérias que esse bimestre aí, você está com a gente aí, comigo aí, vai ser muito bom. 3 matérias. Que bom. Eu fico satisfeito quando vocês ficam alegres desse jeito com a minha aula, porque sábado à tarde é doído, né? Doído para mim e doído para vocês. E aí, esse negócio me alimenta. Essas questões de vocês gostarem da minha aula é o que faz eu trabalhar sábado à tarde, porque gente, 10 anos de Uniub já, eu para falar não, assim, não trabalho mais sábado à tarde, tá faltando, assim, milímetros. Você sabe por que eu não falo? Porque eu lembro dessas aulas, eu lembro do tanto que é massa essa troca, essa interação. Eu aprendo demais aqui. Fala, Edivaldo. Tudo bem, professor. Obrigado pela explanação. Fiquei muito feliz com o trabalho. E parabéns pela aula, viu? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Tem muita gente elogiando. Nossa, eu fico feliz pra caramba, gente. Eu ia tomar cerveja de qualquer jeito, mas agora eu vou tomar cerveja de felicidade. Certo? Boa pedida, hein, cara? Boa pedida. Pessoal... Obrigado aí, professor, pela aula. Ótima aula aí. Obrigado. Eu vou encerrar a gravação e vou sair do link, mas vocês podem continuar usando o link para combinar o grupo de vocês aí. Sinta-se à vontade, tá? Um abraço para todos. Eu já posso sair com a tua presença, porque eu tenho que viajar. Já está contado. Obrigado, então. Tchau para todos, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula. Todo mundo aí. Tchau, pessoal. Obrigado pela aula aí. Tchau.